Tá? Na cena do crime, o cara vai performar determinadas ações. Tá? Essas ações são comportamentos. E essas ações, elas vão te dizer sobre a característica do determinado indivíduo. Por exemplo, se eu chego numa cena do crime e tem um corpo morto e o rosto da vítima foi coberto, geralmente quem faz isso é quem tem intimidade ou afetividade para com a vítima. Então, se você olha o rosto coberto, né, isso já te acende o sinalzinho para te dizer, olha, provavelmente você está procurando por alguém afetivamente ou intimamente ligado a ela. Né? Você continua olhando a cena do crime, porque não basta só isso. Vamos dizer que ao continuar olhando, analisando a cena do crime, você vê ações que o FBI vai chamar específicos para com o corpo. Que ações são essas? Lavar ferimento, estancar ferimento, posicionar corpo. Ou seja, eu matei na sala, mas eu deitei no chão da sala, mas eu deitei na cama, no quarto. Então, esses cuidados, quando esses cuidados acontecem, eles vão reforçar que você está lidando com alguém muito ligado afetivamente, intimamente à vítima, certo? Então, as ações na cena do crime, eles vão te falar características sobre o criminoso. A gente chama isso de elos de inferência. Inclusive, a psicologia investigativa, né, como o professor David Canter, ele criou o que ele chama de equação AC, tá? O que é A? Ações. O que é C? Características. Então, uma equação onde as ações estão disponíveis para o observador e as características é o que você vai fazer, o elo, a ligação. Detalhe, isso existe? Por exemplo, eu posso dizer realmente que quem cobriu o rosto da vítima é afetivamente ou intimamente ligado à vítima? Pode, porque estatisticamente foi provado. No mundo. Então, o que eu estou falando? Eu pego aí homicídios, né? E, sei lá, as mesmas pessoas que cobriram o rosto deu uma probabilidade alta de serem as mesmas pessoas que eram afetivamente ou intimamente ligadas às vítimas, que é o que a gente chama de correlação de variáveis. Então, por isso que essa área ela usa muito estatísticas. A gente está vendo ali repetição comportamental, consistência comportamental. Por exemplo, não tem criminoso que repete mais comportamento, ou seja, que consiste no seu comportamento do que o estuprador. O estuprador é muito interessante, até a sequência, se ele fizer no mesmo ato, no mesmo estupro, ele fizer sexo anal, oral, vaginal, nessa sequência ele faz assim todos os estupros dele, certo? Então, muitas vezes a gente perde a oportunidade, às vezes você está falando com uma das vítimas e você não pergunta isso para ela, né? Você tem que perguntar como foi o sexo, quanto do tempo durou, quais foram as ações feitas, né? Por exemplo, aquele cara da questão sexual, que é mais a inadequação sexual, esse cara, por exemplo, ele só comete um tipo, num ato só. Por exemplo, sexo vaginal. Pronto. Né? Já um outro, raiva retaliatória, até porque ele quer punir mais, ele quer machucar mais, ele quer torturar mais, porque a motivação dele é o quê? Raiva de mulheres. Então, ele pode fazer várias ações sexuais com o objetivo de ser mais evasivo, mais, né, destruidor. Né? Só que quando a gente está investigando, que a gente conversa com a vítima no nosso país, a gente faz um tipo de entrevista ou de interrogatório, que essa área também trabalha com técnica de entrevistas, a gente faz assim, pergunta como era o cara, qual era a idade dele, qual era o tamanho dele, qual era a roupa dele. E a gente perde de perguntar coisas específicas que a gente já pode ligar com o estuprador já conhecido da polícia, porque eles repetem. Certo? Então, é um trabalho de montar esse quebra-cabeça, onde você tem as ações na cena do crime que vão ter ligações com determinadas características. Muito já disso, já provado e já identificado nos próprios perfis. Então, quando o cara criou um perfil lá, ele disse, olha, isso é desse perfil aqui, porque eles já estudaram, checaram, inclusive com estatística, já essa outra ação e essa outra aqui já é do outro perfil. Então, aí é onde eles estabelecem os perfis. Por exemplo, 4 tipos de serial killers, né? O padrão comportamental, o perfil, né? 4 perfis ou padrão comportamental dos estupradores, 7 para os pedófilos e assim por diante. Inclusive, essa área trabalha também com perfil de terrorista, acionista, que é o piromaníaco, né? Então, tem várias classificações que já foram identificadas e te dá um norte, ajuda a trabalhar. Então, não é você tem um quebra-cabeça e você sai adivinhando. Então, quando você olhar uma cena do crime e falar, olha, esse cara tem entre 18 a 22 anos. Como uma vez eu falei, o cara tinha 21, o cara que estuprou e matou uma criança, né? Então, não é porque eu estou adivinhando coisas, é porque a maneira como ele está agindo na cena do crime, aquelas ações, está nesse parâmetro de idade. E aí tem que conhecer também os crimes, porque varia muito.
Por exemplo, no estupro, a primeira faixa etária, se eu pego o exemplo da faixa etária, é de 18 a 22. Mas se eu vou para um crime de propriedade, a primeira faixa etária é de 13 a 17. Por quê? Porque o crime de propriedade se começa primeiro do que o estupro. O estupro é um crime que a gente chama, inclusive, de crime tardio. Ele faz comportamentos de treino, mas ele partir para o ato em si, geralmente ele começa aos 17 anos para frente. Que ele vai tomando coragem, né? Aí vai ser diferente também de crime para crime. Então, eu tenho que entender o quê? Conhecer os padrões, que são os tipos lá, né? Os perfis, vamos colocar assim, que a maioria das pessoas vão conhecer por perfil criminal. Conhecer os perfis, conhecer os crimes, porque cada crime vai ser diferente. A maneira como eu avalio, por exemplo, um estupro, não vai ser a mesma maneira que eu avalio um assalto a banco. Por exemplo, tem características muito boas do assalto a banco, tem características específicas do crime de mando que a polícia do Rio de Janeiro me consultou na época do crime do caso Marielle. Né? E eu falei, olha, por exemplo, um crime de mando ele tem uma observação prévia. Então, ela foi observada antes. Dá uma olhada nas câmeras, que aí vocês vão ver coisas. Não do dia, vai voltando. E aí eles descobriram, por exemplo, que no trajeto de 3 quilômetros, as câmeras tinham sido desligadas um dia antes. Certo? Eu digo, olha, tem um crime de mando organizado e tem um menos organizado. Por exemplo, eu vou mandar matar, eu sou marido e vou mandar matar minha ex-mulher. Né? Eu contrato um cara para ele matar. Então, tem o mandante e o executor. Num crime melhor elaborado, tem o mandante, o executor e o intermediário. Certo? Vai aumentando. Então, muitas vezes, se eu pegar o executor, de fato, ele não conhece que é o mandante, porque o intermediário está no meio. O intermediário ele serve para proteger a figura do mandante, por exemplo. Então, quando os caras lá que cometeram o crime da Marielle foram pegos, eles disseram, a gente não sabe quem é o mandante. O pessoal duvidou na época. Não, é bem provável acontecer isso quando é um crime bem elaborado, tá? E aí, eu tinha dito, volta, porque eles observam a vítima 3 meses a 1 mês e meio antes. Isso é uma característica do crime de mando, bem organizado. Aquela juíza, Acioli, né? Eles observaram 1 mês e pouco antes. Aí resolveram o quê? Mataram na porta da casa dela, por quê? Porque eles sempre, quando é organizado, vão pensar em rota de escape. Por que mataram a Marielle naquele lugar? Porque aquele lugar propiciava uma boa rota de escape. Por exemplo, como eu digo lá no Nordeste, se alguém te contrata para matar alguém, tu não vai matar essa pessoa no pingo do meio-dia no centro da cidade, porque tu não vai conseguir escoar. Então, eles observam previamente até para escolher qual é o lugar mais fácil de escoar. E tendo dito isso, eles vão ao local onde a pessoa frequenta, tá? No caso Marielle, por exemplo, eles olharam nas câmeras lá da frente da Câmara dos Vereadores, e o que foi que aconteceu? O cara relaxou e botou a mão assim. Quando ele botou a mão, virou a tatuagem, né? Aí pigmentou e viram que era um ex-policial, né? Acho que vocês sabem disso, né? Então, quando eles estão observando, eles estão relaxados. Então, eles podem, por exemplo, fulano vai dar uma palestra em tal canto. Eles vão lá de cara lavada, claro que eles não vão com fuzil, com capuz. Então, eles frequentam esses lugares para poder escolher um lugar propício. E outra coisa, geralmente essas pessoas têm acesso à agenda da vítima quando é uma vítima pública. Isso é uma questão que eu não vou comentar. Quem é dos meus alunos sabem disso, né? É alguém próximo a Marielle, é provável de ter dado bizu, como se diz. Dado informação, né? Dado a informação.